Nesse vídeo vamos tratar de alguns aspectos do cumprimento de sentença. Então nós temos o processo de cognição ou de conhecimento e uma vez existindo ali uma condenação, emerge o título executivo judicial. E é esse título que irá para o cumprimento de sentença. Então o cumprimento de sentença em si, ele pressupõe uma demanda. E é depois dessa demanda que se dará o cumprimento. O cumprimento de sentença poderá ser provisório ou definitivo. Apesar dele ser provisório, como isso pode acontecer? O juiz dá uma sentença condenatória e a condenação ele emite ela como tutela antecipada, né? Então, nesse caso aí, há a possibilidade de execução. E se a parte não satisfizer em 15 dias, poderá ser acrescido aí 10%. Mas a parte interessante aqui do cumprimento de sentença é que existem algumas regras a serem seguidas. Existem alguns vícios a serem observados. Por que eu estou falando isso? Porque ao intimar, então surge o cumprimento de sentença, entra com a petição no próprio processo, a outra parte será intimada para se manifestar, para impugnar, não é, o cumprimento de sentença. E ao fazê-lo, a parte poderá questionar se ocorreu a intimação pessoal do devedor, que a intimação não deveria ser do advogado e do devedor. E o pior disso, existe uma súmula do STJ falando que a intimação precisa de ser pessoal. É a súmula 410 do STJ. Essa súmula é bem anterior ao Código de Processo Civil. Acho que é 2009 o ano de elaboração dessa súmula pelo STJ. Traz lá a súmula 410 do STJ. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Certo? Então, esse caso aqui bem específico, existe o título executivo e existe a possibilidade da pessoa pagar o que ela vai pagar, um montante em dinheiro também. Se, no caso de astrentes, né, essa súmula serve para esse caso de astrente, então, quando o juiz impõe uma obrigação de fazer e coloca dias multa de pena. Nesse caso, o que nós teremos? Nós teremos a exigência que não está no Código. O Código de Processo Civil de 2015 não existe essa exigência. E o próprio STJ continua reeditando uma súmula que está contrária à legislação, certo? Ele está querendo superar a lei. Isso é improvável e impossível, mas faz-se força para essa súmula vigorar. Então, precisa realmente da intimação pessoal do devedor? Se existir uma punição aí às frentes para a pessoa cumprir a obrigação? A primeira ideia que a gente tem aí é que não se aplica mais essa súmula. E se for aplicar, a gente precisa considerar alguns fatores. Como? Ou algumas situações, algumas ocorrências. Vamos supor que ele não foi intimado pessoalmente, mas o advogado já compareceu no processo, depois da petição inicial de cumprimento de sentença, dizendo que já cumpriu a sentença. Vamos supor, já cumpriu tal, e na verdade, às vezes o advogado se enganou ou cumpriu parcialmente a obrigação. Nesse caso, como que ficaria? Como ficaria a situação da aplicação das trentes, da pena, dias multas, não é? Da pena de multa aí. Então, se ele já compareceu, deve ser aplicada as trentes. E se o advogado foi intimado, porque o código não exige intimação pessoal. Se a legislação não exige,
O Superior Tribunal de Justiça não pode impor isso daí, mesmo porque mudou a legislação. O Código Civil, o Código de Processo Civil de 1973 está revogado. Não se aplica. As regras vêm pelo Código de Processo Civil de 2015. Então, não há aí como desvirtuar esse caráter coercitivo que o credor aí se valeu para obrigar aquele que, na sentença, ficou obrigado a cumprir com a sua obrigação e não cumpriu. Ele não cumpriu com a sua obrigação. Está no código isso daí. Então o que nós temos aí? Pode-se sim executar as trades. Nesse caso aí, é passível de cobrança sim, e vai ter que pagar os valores do dia, as multas. Então essa situação, e vamos supor que o advogado tivesse promovido uma intimação extrajudicial, ele foi lá e comunicou o não cumprimento da obrigação e protocolou, por exemplo, com as pessoas jurídicas. Também entendemos que, como não se exige a intimação pessoal, essa intimação é pessoal e é extrajudicial, também é cabível. E nós precisaremos aqui de desvincular um pouquinho o devedor. O devedor precisa de cumprir com a sua obrigação e não vale mais nada para o judiciário se ele começar a dar decisões aí de obrigação de fazer e o devedor começar a escapar aí pelos dedos das mãos com essas exigências ilegais, porque não estão previstas na lei, para não efetuar o pagamento. Então esse detalhe do cumprimento de sentença é por demais interessante, e a gente precisaria de comentar então, como nós comentamos aqui, essa súmula aí que está superada, e o STJ, a súmula 410 do STJ, o STJ deve revogar essa súmula com outra súmula, ou simplesmente revogá-la. Ela não pode vigorar do jeito que está. Isso é um absurdo. Alguns ministros do STJ já entendem dessa forma, certo? Alguns deles já entendem dessa forma, que não pode vigorar essa exigência de intimação pessoal. Por esse vídeo era isso daí. Muito obrigado.